Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje eu tenho a presença, o retorno, né, do médico psiquiatra, Dr. Cláudio Teixeira, que vai trazer para a gente novidades de vários campos da área psiquiátrica, psicológica, emocional e também, com certeza, agradar todos os nossos telespectadores. Dr. Cláudio, é um prazer tê-lo aqui novamente. Eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com as suas abordagens. Inicialmente, agradeço pelo convite e estou aqui para contribuir com informações que hoje em dia ocorrem a cada instante e vamos tentar contribuir para uma melhora da nossa sociedade em si. Eu queria começar com um assunto que foi talvez um dos assuntos mais comentados durante a semana ou dos últimos 15 dias, que foram as cenas publicadas na internet sobre o Fábio Assunção. Não sei se o senhor acompanhou, né? Cenas assim bem chocantes, não só por ser o ator em si, mas pela situação degradante dele enquanto pessoa. O senhor não vai fazer aqui um diagnóstico do Fábio Assunção, mas essa situação que a gente vê que é caídas, recaídas, recuperações, atrapalhando familiar, atrapalhando a questão laborativa, a grosso modo, como que o senhor retrata essa fase que o ator está passando? Como o próprio Fábio Assunção já admitiu que tem um quadro de dependência de álcool e drogas, e eu posso fazer uma análise de forma geral. Na realidade, hoje, a gente tem um conceito diferente do que se tinha 10, 20, 30 anos atrás em relação à questão da dependência. E é um tema muito polêmico, é um tema onde existem muitas dúvidas, mas existe já hoje algumas certezas, entendeu? Dependência química hoje é considerado uma doença do cérebro. Inicialmente, o indivíduo começa de forma voluntária a usar o álcool ou a droga ilícita e, com o uso contínuo, ele acaba desenvolvendo a compulsão. Ele perde o controle desse uso. E isso já foi comprovado que é uma situação produzida pelo uso contínuo de álcool e também de outras drogas. Existem alterações no cérebro que vão causar alterações no comportamento do indivíduo. E isso, com certeza, se torna não só na situação de uma celebridade, né? Hoje, vamos dizer assim, a prevalência da dependência química no nosso país é altíssima. De álcool, levantamentos populacionais já indicam números em torno de 10 a 12% da população adulta com dependência e uso abusivo de álcool. Isso é algo muito preocupante. Hoje, em relação à cocaína, o Brasil, as estimativas, né, da própria Organização Mundial da Saúde colocam o Brasil consumindo, em média, 4 vezes mais que o consumo da média mundial. Doutor Cláudio, muitos se comentam de portas de entrada e etc e tal. E também tem algumas coisas que podem ser lenda, mas o senhor está aqui para desvendar para a gente. Muitos dizem que, geralmente, o vício a dependência química da cocaína, da heroína, dessas drogas, elas são oriundas de uma porta que se abre da parte da bebida, do álcool. E nós sabemos que o álcool é uma bebida que paga imposto e que, para quem é dependente de álcool, a luta é incrível porque ela está em todos os lugares, né? O combate, a luta O que tem de verdade nesta porta aberta? A bebida pode sim ser um dispositivo, um gatilho para uma droga química ou não? Normalmente, quando o indivíduo tem a predisposição a uma dependência, ele tem a outras. Por que a pessoa não faz um teste de pré-dependência? Existe isso? Na realidade, os estudos hoje da neurociência comprovam que todos os indivíduos que
consome de forma contínua uma determinada substância, ele, em algum momento, vai desenvolver a compulsão. Em alguns indivíduos de forma mais rápida e outros indivíduos de forma mais lenta. Mas existem estudos que já comprovam isso. Isso coloca de forma, vamos dizer assim, preocupante a atual política do Ministério da Saúde. Por quê? A atual política do Ministério da Saúde para álcool e drogas dá um destaque principal no que a gente se chama de redução de danos. O que seria essa política de redução de danos? É uma política de que se admite que vencer o problema do álcool é algo impossível e se busca reduzir o problema. Seja, por exemplo, em relação ao álcool, se orientar a não fazer determinadas atividades que a embriaguez é incompatível, como operar máquinas, como dirigir. Algumas cirurgias também? Sim. Em relação ao crack, se orienta a usar maconha junto com o crack ou trocar o crack pela maconha. Em relação à cocaína, se tem a orientação de, hoje já, vamos dizer assim, já ultrapassado, mas inicialmente quando a cocaína era usada muito injetável, tinha-se a orientação de, em vez de usar a cocaína venoso, fazer o uso da cocaína através do pó. Em relação, por exemplo, à questão agora que o injetável na cocaína não é tão comum, se orienta a fracionar mais o consumo para evitar a overdose e também para lentificar um pouco esse processo de uso sistemático. Então são medidas em que, vamos dizer assim, paliativas, que o Ministério da Saúde já há muitos anos, isso mais de 10 anos, coloca como uma principal política de tratamento, mas é uma situação realmente muito complicada, porque você cria, não estou dizendo que se está errado tentar reduzir os problemas que a droga causa, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Isso aí é inquestionável, entendeu? Evitar os acidentes de trânsito pela embriaguez, evitar diminuir o consumo de crack, realmente é algo que se tem como, vamos dizer assim, algo comprovado que ajuda. Isso aí eu não estou questionando. O problema é colocar como uma principal política. Que aí fecha os olhos para os problemas reais com relação à droga, né? Não, e ainda pior, você cria uma situação de tolerância dentro da sociedade. Agora me diz uma coisa, doutor Cláudio, vamos acabar com esse estigma aqui. Maconha. Ah, eu não uso droga, eu fumo maconha. Ah, mas eu não sou viciado, eu só uso maconha. Maconha vicia, maconha causa deformidade mental ou maconha é bom? Maconha vicia, sim. Vamos colocar o termo correto. Causa dependência. A maconha, principalmente iniciada de forma muito precoce, já é comprovado, causa lesões cerebrais. Você hoje, depois de observando indivíduos que usam de forma pesada a maconha, o indivíduo faz um teste neuropsicológico, a cognição dele está extremamente comprometida. Porque muita gente cria esse estigma e isso é perigoso principalmente para os adolescentes que estão nos assistindo, né? Entendeu? E é a questão, vamos assim, voltando à questão da redução de danos. A partir do momento que se tem uma política de tolerância à droga, se consome cada vez mais cedo. E você tendo o consumo cada vez mais cedo, você aumenta o risco tanto de criar uma dependência, quanto de ter lesões cerebrais, problemas físicos relacionados a esse uso. Então, essa questão de se tolerar
o uso de drogas, seja maconha, seja cocaína, seja crack, é muito perigosa. Muito perigosa mesmo. Muitos comentam assim, vamos liberar a droga, porque liberando a droga vai usar quem quer e quem não quer não usa. Pela linha de raciocínio do senhor, o senhor é favorável à liberação de drogas? O principal argumento de se colocar a questão da liberação é, primeiro, a questão da violência, que é defendido, porque a partir do momento que se libera, o narcotráfico perde o sentido. E hoje a gente sabe que, do ponto de vista, principalmente na população jovem, quase a totalidade dos homicídios estão relacionados com o tráfico. Então, a principal defesa do ponto de vista político da liberação é tentar reduzir a violência e acabar com o narcotráfico. E o segundo argumento é esse que você colocou. Só que isso já, do ponto de vista de estudos, foi comprovado que quando você aumenta o acesso à droga, o consumo e a dependência aumenta de forma assustadora. E vamos colocar o exemplo da Holanda. Quem defende a liberação, por exemplo, da maconha, fala de forma bem simplista do exemplo Holanda. Mas não sabe que lá eles fizeram a liberação da maconha dentro de uma política correta. Por quê? Qual é a política correta? Hoje se sabe que usar determinada substância só existe, vamos dizer assim, evolução para a dependência se não existir o que chama a busca do consumo moderado. Um exemplo, vamos voltar em relação ao álcool. O consumo de álcool na Itália, Portugal e Espanha é muito acima da média mundial. Muito. Acho que a própria Rússia também, né? A Rússia é outra situação. A Rússia é extremamente acima. Mas eu estou citando esses 3 exemplos porque, apesar do consumo ser acima da média mundial, tem baixíssima dependência química de álcool. Por quê? Culturalmente, existe a preocupação de se fazer um consumo moderado. É o meio termo, né? É o meio termo. O problema, vamos dizer assim, que ocorre principalmente na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos, em relação ao álcool, é que não se tem essa busca do consumo moderado. No Brasil existe uma cultura extremista. Extremista. Se você vai se divertir, você vai se divertir muito. Tanto que existem cidades que são 10 dias de carnaval. Se você vai fazer exercício físico, você vai fazer muito exercício físico. Se você vai fazer um regime, você vai fazer regime. E essa busca do equilíbrio é para tudo na vida, né? Para tudo. Para tudo. Mas já está comprovado que o que determina a evolução, seja álcool, maconha, e qualquer outra droga, é a não moderação. Então vamos voltar do exemplo da maconha na Holanda. Na Holanda, pode-se consumir maconha, mas em lugares licenciados pelo governo. E tem uma cota mínima de venda também, né? Tem uma cota máxima de venda, com altos impostos para que o consumo não seja encorajado. Encorajado, altos impostos, tem que ser dentro do lugar específico. Se você sair da porta para fora, está ilegal. E dentro desse licenciamento, eles colocam, geralmente, em áreas comerciais. Por quê? Para o indivíduo da residência ter dificuldade de ter acesso... A própria locomoção. Né? Locomoção. Longe de faculdades e escolas. O que não é visto não é desejado, né? E ali tem um material humano farto de atração, né? Entendeu? Então, na Holanda, eles colocam... Em tese estão sendo até segregados, né? Sim, mas dentro da política da moderação, que a partir do momento que você diminui o acesso, você dificulta a compra,
Você restringe um elemento. E também, dependendo, existe cada local lá na Holanda, tem limitadores. Por exemplo, não é todo dia que pode abrir esse estabelecimento. Esse estabelecimento só pode ficar aberto determinados horários. Então, deu aquele horário, todo mundo para fora parou de consumir. Isso daria certo no Brasil? Isso pode ser usado em qualquer lugar no mundo, seja álcool. A questão que a maconha, por exemplo, tem um poder uma velocidade de gerar dependência bem menor do que o crack, bem menor. Qual que tem maior? Crack, cocaína, morfina, entendeu? Mas qualquer outra substância com poder de dependência igual ou menor da maconha, essa política tem, do ponto de vista, um suporte científico para dar certo. Eles pegaram na Holanda exatamente o que tem em termos de saúde pública correto para se fazer em relação à busca do consumo moderado. Lá não se liberou por uma questão de ideologia, não. Se liberou maconha dentro de uma política de consumo moderado. Deu uma satisfação e ainda protegeu a sociedade que não quer. Agora, doutor Cláudio, genética. As drogas estão intimamente ligadas à genética de pai para filho, de filho para pai, ou há possibilidade também de você se tornar um dependente químico sem o fator genético? Mas a pergunta é, o fator genético implica nisso? Contribui muito, o fator genético é forte, mas, como eu disse, hoje se tem comprovado, do ponto de vista científico, dentro do conhecimento da neurociência, de que a dependência química é uma doença do cérebro. O indivíduo, com o uso contínuo, começa a ter modificações dos circuitos emocionais e cognitivos. Com essas modificações desses circuitos emocionais e cognitivos, a partir de um certo ponto, o que ocorre? A gente vê isso dia a dia, né? No dia a dia e também vemos no mês passado, no início desse mês, a questão lá da Cracolândia, algo muito em voga na nossa realidade atual. A droga se torna, seja álcool, seja droga ilícita, a droga se torna a única prioridade do indivíduo. O indivíduo, pelo uso, isso, vamos dizer assim, para quem não tem muito conhecimento dentro de neurociência, não entende. Como que de uma hora para outra o indivíduo transforma a droga com a única prioridade da vida dele? Essa única prioridade da vida dele, e a outra pergunta que nós faremos de importância no começo do segundo bloco, nós vamos aguardar um pouquinho. Estamos aqui com o psiquiatra Dr. Cláudio Teixeira, vamos ao intervalo e já voltamos.